Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa Olá, crianças! Tudo bom com vocês?
Não sei você, mas você já imaginou ficar muito tempo sem beber água? Pois é, a água é muito importante na nossa vida. Os médicos dizem que nós temos que tomar bastante água para o nosso corpo funcionar bem. Isso me lembra de que há muitos anos atrás, lá em Israel, o povo ficou exatamente 3 anos sem que houvesse chuva. E você sabe, choveu, sem a chuva não tem água, os rios vão secando. E isso aconteceu porque o povo estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. O povo estava desobedecendo a Deus. E Deus disse através do profeta Elias que lá ficaria todo esse tempo sem chuva, para que o povo aprendesse a obedecer a Deus. Sabe, Deus mandou Elias ir, depois desse período de 3 anos, até o rei de Israel. O nome desse rei era Acabe. Ele era um rei muito ruim. Ele tinha uma esposa também que era muito ruim, chamada Jezabel. E Elias, ele tinha medo de Acabe, porque Acabe era um rei malvado e a Jezabel tinha mandado matar todos os profetas, todas aquelas pessoas que criam em Deus. Mas Elias, crianças, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus estava sempre com ele, que Deus respondia às orações dele e por isso ele obedeceu. E ele foi, crianças, Elias, ele precisava confiar em Deus, da mesma forma que você também, criança, precisa confiar em Deus. Sabe, muitas das vezes, na nossa vida, nós passamos por momentos difíceis, momentos em que nós pensamos que Deus não está do nosso lado. Mas sabe, criança, se você já tem Jesus como seu Salvador, Deus quer que você confie nele, que você acredite nas promessas que ele tem para a sua vida. Crianças, olha só o que está escrito aqui, ó, no Salmo, o capítulo 9 e o versículo 10. Ele diz aqui, ó, e em ti confiarão os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Crianças, esse versículo está dizendo que Deus está sempre conosco, está sempre cuidando de nós. Por isso, nós não precisamos ter medo. E se você já tem Jesus como seu Salvador, você precisa crer que Deus está sempre com você, Ele está sempre cuidando de você, Ele está sempre ouvindo as tuas orações. E Elias, crianças, também confiava em Deus. E Elias obedeceu a Deus e ele foi se encontrar com o rei Acabe. Só que antes de Elias se encontrar com o rei Acabe, ele encontrou Obadias, que era um dos empregados de Acabe. E ele falou para Obadias que ele precisava falar com Acabe. Crianças, Obadias ficou com muito medo e Obadias disse para Elias, Elias, Acabe mandou te procurar em todos os lugares aqui de Israel e ele não te encontrou. E ele, quando eu chegar até ele, falar para ele, vim te encontrar e ele não te encontrar, ele vai querer me matar, porque ele vai achar que eu estou brincando com ele. Mas Elias disse para Obadias, não tenha medo, porque eu vou estar aqui esperando Acabe. E Obadias foi chamar Acabe. Quando Acabe chegou, ele estava muito zangado, ele começou a brigar com Elias, dizer que Elias era o culpado de não estar chovendo, de todo aquele período sem água, aquela seca que o povo de Israel estava passando. E Elias disse para Acabe que ele não era o culpado era o rei e a esposa dele, porque eles eram muito maus e eles tinham levado o povo a desobedecer a Deus. E Elias propôs a Acabe um desafio. Ele mandou que Acabe reunisse todos os profetas do falso Deus, do Deus Baal, e ele e os profetas desse falso Deus, eles iriam se encontrar num local chamado Monte Carmelo, e ali ele iria propor um desafio para que todo o povo de Israel pudesse saber quem era o verdadeiro Deus. Crianças, Elias tinha muita coragem. Mas sabe de uma coisa, crianças? Elias sabia que Deus estava sempre com ele, que Deus cuidava dele. E tem mais, crianças. Você que ainda não tem Jesus como seu Salvador, você sabe que muitas coisas te afastam de Deus. Essas coisas são os seus pecados. O que é o pecado? É tudo aquilo que você pensa, fala, sente e faz que não agrada a Deus, como desobedecer o seu pai, a sua mãe, como falar palavras feias, bater nos seus amigos. Tudo isso desagrada a Deus. E a Bíblia diz que o nosso pecado ele merece um castigo, que é viver para sempre longe de Deus.
Deus, ele não quer que você fique longe dele. Deus providenciou um meio para que eu e você pudéssemos estar pertinho dele. Foi quando ele enviou Jesus, o Filho perfeito dele, que veio a esse mundo morrer por mim e por você lá na cruz, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. Olha o que diz aqui, ó, Romanos 10, o versículo 9. Ele diz aqui, ó, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Criança, se você crê em Jesus, se você confiar em Jesus, como esse versículo diz, você será salvo, você buscar ao Senhor. Ele diz aqui, ó, se com teu coração crer e acreditar. Se você acreditar, você será salvo dos seus pecados, porque somente Jesus pode salvar você dos seus pecados. E crianças, Jesus é o único que pode novamente nos levar para Deus, porque ele pagou o preço lá na cruz, derramando o sangue dele por mim e por você. Crianças, Jesus quer nos libertar dos nossos pecados, porque todo o nosso pecado nos afasta de Deus, assim como aquele povo estava longe de Deus porque estavam pecando. Eles estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, mas Deus não queria aquele povo longe dele. E Elias fez esse desafio para os profetas, os falsos profetas do Baal, e eles se encontraram com Elias. E o desafio foi um desafio bem diferente. Eles tinham o costume naquela época de oferecerem animais aos seus deuses. E Elias disse para os profetas que eles, como eram maior quantidade, eles deveriam pegar um animal, uma ovelha, e sacrificarem ao Deus deles, mas não seria um sacrifício comum. Eles não poderiam colocar fogo, eles colocariam o animal sobre um altar, que era várias pedras colocadas uma em cima da outra, formando aquele altar, e eles não poderiam colocar fogo naquele animal. Teria que cair fogo do céu e consumir aquele animal para provar para todas as pessoas quem era o verdadeiro Deus. E Elias iria fazer a mesma coisa, ele iria pegar um animal também, colocar sobre um altar e também orar a Deus para que o fogo descesse do céu e queimasse a sua oferta. E crianças, a Bíblia diz que aqueles falsos profetas, eles ficaram muito tempo gritando, dançando, pulando, eles até chegaram a se cortar, eles cortavam o próprio corpo para que o Deus deles ouvisse. E o Deus deles não respondeu, porque o Deus deles não existia, não era verdadeiro. E Elias começou a rir deles, porque eles estavam fazendo de tudo para que descesse fogo do céu, mas não respondeu. E passado o tempo que eles tinham para oferecer a sua oferta, Elias também foi oferecer a sua oferta a Deus. E a Bíblia diz que Elias, ele consertou o altar que estava quebrado, ele colocou o animal sobre a lenha, ele arrumou a lenha, colocou o animal em cima da lenha e ele mandou que jogassem água em cima daquele animal, naquele altar, e ele orou. Ele confiava, crianças, Elias confiava que Deus estava com ele da mesma forma que você, criança que já tem Jesus, também precisa confiar que Deus está sempre com você, que Deus está cuidando de você. Crianças, Elias sabia que Deus respondia a sua oração, por isso ele não tinha medo do que iria acontecer com ele. Olha só o que está escrito aqui, ó, em Hebreus 13, o versículo 6. Ele diz aqui, ó, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Crianças, Elias, ele tinha essa certeza no seu coração que ele não precisava temer aqueles homens, aqueles profetas, porque ele sabia quem estava com ele confiava em Deus. E crianças, a Bíblia diz que Elias orou e que enquanto Elias orava, fogo desceu do céu e queimou toda aquela oferta. E o povo, quando viu o fogo descer do céu e queimar aquela oferta, eles começaram a gritar que só o Senhor era Deus. Crianças, Elias, quando ele ouviu que Deus havia respondido a sua oração, que o povo tinha reconhecido que somente Deus era o Deus verdadeiro, a Bíblia diz que Elias, na mesma hora, mandou que prendessem todos os falsos profetas e que eles
fossem mortos, porque eles estavam ensinando coisas erradas para o povo. Crianças, Elias disse para aquele povo que eles precisavam obedecer a Deus e parar de ficar seguindo aos deuses falsos. E a Bíblia diz que Elias virou para o rei Acabe e disse para o rei se apressar, porque Deus iria enviar muita chuva. Crianças, a Bíblia diz que enquanto o rei desceu para ir para sua casa, se arrumar sua carruagem para voltar para sua casa, Elias ficou lá no alto do monte e ele ficava orando e o seu moço, o seu ajudante, ficava olhando para ver o que estava acontecendo, até que eles viram uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Crianças, Elias mandou seu amigo, seu ajudante, descer e avisar o rei que a chuva estava chegando e que o rei precisava se apressar. E a Bíblia diz, crianças, que no mesmo instante, quando a chuva se aproximou, Elias desceu do monte e ele foi correndo até a cidade para esperar pelo rei nos portões da cidade. Se você já tem Jesus como seu Salvador, você precisa crer que Deus está sempre com você. Você precisa confiar que Deus está cuidando de você. Deus, Ele responde às nossas orações. Nós só precisamos confiar nele, crianças. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito